Dia 11 de maio. Capítulos de hoje: Colossenses 1, 2 Samuel 13 e 14. Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos fiéis e irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, até o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. 2 Samuel
13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amnão, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnão ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amnão imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amnão tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnão: "Qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias?" Amnão lhe respondeu: "Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão." "Faça o seguinte", disse Jonadab: "deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva." Então Amnão se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amnão lhe pediu: "Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim." Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amnão preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Amnão, foi até o lugar onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amnão, ele se recusou a comer. "Saiam todos daqui", disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Amnão disse a Tamar: "Agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer." Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela ofereceu a comida a ele, ele a agarrou e exigiu: "Venha para a cama comigo, minha irmã." "Não, meu irmão, não me violente", exclamou Tamar. "Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo." Mas Amnão não quis ouvi-la e, como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Amnão se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. "Saia daqui!" gritou para ela. Não, mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez", respondeu Tamar. Amnão, porém, não quis ouvi-la. Chamou o seu servo e ordenou: "Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta." O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinzas sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: "É verdade que Amnão esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amnão é seu irmão. Não se aflija com isso." Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso e, embora Absalão não tivesse dito nada a Amnão a esse respeito, odiou Amnão profundamente pelo que ele havia feito à sua irmã. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosquiadas em Baal-Razor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: "Meus tosquiadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo." Mas o rei respondeu: "Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, seria um peso para você." Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. "Está bem", disse Absalão. "Se o Senhor não pode vir, permita que meu irmão Amnão vá conosco."
Por que, Amnon? Perguntou Davi. Mas Absalão continuou a insistir, até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Amnon, irem à festa. Absalão disse a seus homens: esperem até Amnon estar bêbado. Então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenha medo, a responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amnon, e os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi, chegou e disse: não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Amnon. Absalão tramava isso desde que Amnon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei: veja, lá estão eles. São os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Logo eles chegaram, chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Amnon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Amnon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. 2 Samuel 14. Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Por isso mandou trazer de Tecoa uma mulher conhecida por sua sabedoria. Disse-lhe: finja que está de luto, vista roupas de luto e não se perfume. Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois, vá até o rei e apresente a história que vou lhe contar. Então Joabe disse o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse: ó rei, ajude-me. Qual é o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva. Meu marido morreu, respondeu ela. Meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo de sua serva: entregue-nos seu filho. Vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome e a família do meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoa respondeu: ó meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a minha família, e que o rei e seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas, traga-o a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que nunca mais ele a incomodará. Então ela disse: por favor, prometa pelo Senhor seu Deus que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça do seu filho. Permita-me pedir uma coisa a mais ao meu senhor, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse: porque o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa seu filho banido. Um dia, todos nós morreremos. Nossa vida é como água que, depois de derramada na terra, não pode mais ser recolhida. Mas Deus
não apaga a vida. Ao contrário, ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos da sua presença. Vim suplicar ao meu senhor o rei, porque outros me ameaçaram. Eu pensei, talvez o rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, o meu senhor o rei restaurará nossa paz de espírito. Sei que o Senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, meu senhor, o rei, disse ela. Foi Joabe quem a mandou aqui? Perguntou o rei, e a mulher respondeu: Oh, meu senhor, como eu posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos, mas o Senhor é sábio como um anjo de Deus e entende tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: Muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: Finalmente sei que obtive o favor do meu senhor o rei, pois atendeu o meu pedido. Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso, 2,4 kg, segundo o peso real. Tinha 3 filhos e uma filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos: Vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto de minha propriedade. Os servos foram e puseram fogo no campo como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que seus servos puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: Eu quero que você pergunte ao rei, porque ele me trouxe de Gessur, se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Eu quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Joabe contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou.